Boa noite, família PL. É uma satisfação receber todos vocês aqui no nosso bate-papo desse podcast Vira pra Direita. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e faça parte dos demais podcasts. Vamos receber hoje convidados especiais para tratar do tema da participação do jovem na política brasileira. E para você que não é filiado ao Partido Liberal, é só acessar o nosso QR Code aqui e fazer parte da família PL. Eu queria aqui agradecer a presença dos nossos amigos que compõem o bate-papo desse podcast Vira pra Direita. Nosso amigo Tenente Coimbra, deputado estadual, presidente atual do PL Jovem aqui de São Paulo. Também o Tenente Bahia, suplente de deputado estadual, campeão de votos, nosso grande parceiro do Partido Liberal. Doutora Bruna Muriel, advogada, que trabalhou conosco em 2022 no processo de registro de candidatura dos nossos candidatos aí, nesse processo magnífico que tivemos em 2022. E o nosso grande amigo e irmão, vereador de Arujá, Abel Larini, que por mais de 10 anos esteve à frente do PL Jovem aqui no estado de São Paulo. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Tenente Coimbra, para que possa discorrer sobre esse assunto do jovem na política e principalmente no Partido Liberal. Boa noite a todos da bancada, boa noite a todos que nos assistem. Antes de fazer uma apresentação, para quem não conhece, Tenente Coimbra, deputado reeleito, hoje com 32 anos, formado em administração de empresas, fiz pós-graduação em política e estratégia, fiz a minha primeira eleição com 27, com 24 mil votos, tivemos no ano de 2018, e com muito trabalho, rodando mais de 500 cidades, realmente batendo o pé no chão. Tivemos uma votação bem expressiva, 209.705 votos. Fui hoje o 8º mais votado do estado e o 11º mais votado do Brasil. E hoje, com a incumbência de assumir o PL Jovem, já vou contar com o Abel, com a experiência dele, que de anos à frente do PL Jovem, para a gente trazer a molecada, trazer os jovens, inserir eles dentro da parte política, que hoje, infelizmente, acaba sendo muito distante para esses jovens acompanhar a política, porque ainda tem um pensamento antigo, que a política é algo muito custoso, que não dá para se fazer política de uma formatação diferente. Eu acho que nós 4 da bancada e outros exemplos que temos no Partido Liberal, de fato, podemos mostrar a esses jovens que é sim possível, não é algo como se era no passado, a política, se candidatar. Eu acho que é um trabalho de todos do Partido Liberal, porque infelizmente a gente tem até na questão da direita perdido esses jovens na parte cultural, na parte efetiva das redes sociais. Então a gente precisa, de fato, ter estratégia para buscar esses jovens. Eu sou Abel Larini, vereador da cidade de Arujá, presidente da Câmara Municipal. Estou no meu 4º mandato como vereador. Iniciei lá atrás, deputada, na juventude, batalhando pelos jovens lá da minha cidade, da nossa região. Me foi dada uma missão e eu procurei fazer esse trabalho de trazer o jovem para o nosso partido, de trazer o jovem a participar da política partidária em todas as cidades da nossa região e do estado de São Paulo. E é uma honra estar ao lado do senhor agora, assumindo a juventude do PL. Eu tenho certeza absoluta, Tenente, que nós faremos um grande trabalho junto, uma parceria muito importante para a nossa cidade, Tenente Bahia, doutora Bruna. Tenho certeza absoluta, a juventude precisa participar. A juventude tem que estar participando da política. Essa é a nossa missão, a missão de fazer o jovem participar. Bom, excelente. Boa noite a todos. Boa noite aqui, o Coimbra, que eu já acompanho faz tempo pelas redes sociais, nosso deputado estadual. Abel, prazer enorme estar com você aqui. A Bruna também trabalha muito em campanha, então foi minha parceira. Eu saí candidato a deputado estadual pelo PL aqui em São Paulo, fiz 46 mil votos. E eu percebi que o PL é uma grande família, porque o jovem que entra na política, num partido, ele é acolhido pelos mais antigos, ele é doutrinado, ele é auxiliado até no que falar, como compor, mas eu percebo que o PL ele é uma grande família, porque o PL ele te direciona a alguns pontos que a gente não conhece, e quebra mitos. E quebra mitos por quê? Para trazer o jovem cada vez mais envolvido na política. Então é muito interessante. Como eu já acompanhava o Tenente Coimbra,
na sua primeira legislatura, né, quando foi eleito pela primeira vez em 2018, comecei a querer também fazer política, conversar sobre política, estar na política. Hoje eu faço Ciências Sociais na USP, faço também pós-graduação em Ciências Jurídicas, formado em Direito. Também quero abarcar um conhecimento técnico-científico, mas também um contato pessoal na faculdade, no dia a dia. Sou pai, né? Sou casado, tenho 2 filhos, então levo esse lado jovem, mas também um lado familiar para os debates, né, de política, o nosso tema do conservadorismo e dentre outros, né, segurança pública, paternidade, maternidade, e é isso. Então para mim foi uma grande experiência ser candidato pelo PL, fazer ali 46 mil votos, estar como suplente e vamos lá, vamos continuar nessa batalha aí. Eu acho que a diferença do PL, assim como o Tenente Bahia falou, meu nome é Bruna, eu sou advogada, sou especialista em direito eleitoral e eu trabalho bastante com PL nessa parte do backstage, né, dos bastidores. E o que eu acho que traz a diferença, que é um ponto para o jovem também, eu já sou advogada eleitoral há uns 10 anos, trabalho com PL desde mais jovem, né? E eu acho que a diferença é essa, o PL ele não traz só, vamos participar da política, mas vamos participar de uma forma correta. Então, foi até o que o Cimei falou no começo, a gente vem com registro de candidatura. Então, é trazer o jovem para esse meio. Não apenas colocar ele ali para poder estar dentro da política, se candidatar, mas trazer o todo, para ele conseguir fazer o registro, para ele conseguir ter a prestação de contas, que foi que a gente trabalhou junto, né, Tenente? Sim. Ter a prestação de contas, ter uma orientação. E eu acho que é por aí que a gente tem que começar. Já começamos e continuar, na verdade, né? Que antes era com o presidente Abel, agora com o deputado, é trazer essa parte do estudo para o jovem. Trazer lá, começar com as nossas crianças na parte de política e ir trazendo esse jovem para que quando ele chegar na idade de se candidatar, ele possa ter todo o apoio necessário, nosso, parte jurídica, a parte de marketing, para que ele consiga, então, chegar numa campanha vitoriosa que nem a deputada. E o PL, ele tem uma grande diferença nesse aspecto, no comparativo com outros partidos, que é a fidelidade da palavra. A gente vê diversos outros partidos que aproveitam os jovens só para utilizá-los como rabo de chapa, só para completar a chapa. E, às vezes, o que é prometido não é cumprido para esse jovem, de estrutura, de espaço, de visibilidade, né? E o PL, um dos pilares é esse comprometimento com a palavra, desde do aspecto nacional, com o nosso presidente nacional, com o aspecto estadual, com o nosso presidente estadual. Então, eu acho que esse é um grande diferencial também, que leva os jovens a ter mais segurança de participarem do Partido Liberal e começarem a sua caminhada política, por que não, aqui dentro. Ô Coimbra, como é que foi para você, assim, tão jovem, né? Você comentou aqui com a gente, com 27 anos, você já se tornava ali um deputado estadual no maior estado do Brasil. E como é que você foi acolhido, porque por o jovem que está escutando aqui? Então, para você que já é deputado eleito, reeleito, né? Como é que foi para você o primeiro momento ali na política? Na verdade, eu cresci um pouco na política. Meu pai ele teve 4 mandatos de vereador em Santos. Então, indiretamente, a gente ajudava a fazer a campanha, etc. Eu tive essa felicidade para a parte política de crescer um pouco na política. Mas a gente tem que acessar também esse jovem que não teve, entre aspas, essa oportunidade de ter um discernimento político maior. A minha parte em si foi em 2018. Meu pai era vereador em 2016. E eu vim em 2018, confesso que para marcar nome. Eu falei, vou sair candidato, vou fazer uns 3, 4 mil votos. Para sair vereador, talvez. Não, mas a conta era essa mesmo. Eu vou fazer uns 3, 4 mil votos. A gente sempre soube a dificuldade de fazer campanha, etc. Já mantém um nome, marcar né? a posição. Aí em 2020 eu venho a vereador em Santos e arrebento, né? E aí a surpresa em 2018, eu brinco que eu posso ganhar e posso perder muita eleição na minha vida, mas nunca vai ser igual a 2018. Eu comecei cedo também, deputado, porque meu pai foi prefeito lá na minha cidade, tenente, e eu, desde cedo, eu agarrava na calça dele e ia junto com ele para tudo que era lugar. E eu me apeguei muito à política, porque a política é uma coisa que fascina, é uma coisa que apaixona, doutora, porque nós podemos, de alguma forma, contribuir com a melhora de vida das pessoas, com a melhora de vida do bairro que nós moramos, da região que a gente vive. E eu me entusiasmei muito cedo. E quando eu entrei na política, meu pai falou, olha, você vai ter que arregaçar as mangas, não é só porque é meu filho, não, que vai ser vereador. Tem que ir atrás do voto, tem que buscar o voto. E isso, com o apoio que nós temos no PL, que é um partido, como o senhor falou, deputado, um partido de palavra, um partido de posição, que apoia os seus filiados. E a nossa missão é fazer os filiados
terem vontade mesmo de participar, a juventude participar ativamente, se candidatar, colocar o nome à disposição da população, tenente, e estar ativamente contribuindo com o futuro do nosso país. Não, sem sombra de dúvida. A gente acaba virando case, né? Porque em 2018, como eu disse, uma campanha simples e um resultado, de fato, eleger deputado estadual. E pela pouca idade que eu tinha, você já começa a ter um descrédito, infelizmente, natural, que as pessoas duvidam. Falam, esse aí entrou raspando em 18, em 2022... Não vai dar. Esquece. Não tem chance. Surpresa. Não vai acontecer. E assim, a gente demonstrou que dá para se fazer política de uma formatação diferente, que hoje você consegue acessar as pessoas onde antigamente você não conseguia, principalmente por conta de rede social. Você consegue trabalhar os seus nichos dentro da parte política e a parte política mais tradicional, com liderança. Então, eu tive a felicidade, em 2019, eu lancei um projeto que chama Projeto Renovação, que é de capacitação para jovens entrarem na política. Só desse projeto a gente elegeu 30 vereadores. Olha Nossa. que bom. Né? Então, bom. assim, tentando mostrar alguma forma diferente de baratear a campanha. Sim. Né? De que eles têm hoje as ferramentas, eles só precisam da expertise. A ferramenta é que está todo mundo no bolso. Sim. É o celular, é um computador, você consegue acessar, você consegue entrar, você só precisa de uma orientação de estratégia, você só precisa de uma orientação de planejamento. E eu tenho a certeza que a gente vai fazer um trabalho muito forte também agora em 2024 no PL. Sem dúvida. Vão eleger muito Sensacional. vereador. Eu vejo assim, deputado, eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo lá que você tá brincando, né? Sua filha, né? É minha filha, Sua filha. um aninho. Hora você tá jogando um videogame, então você tá cada vez mais se aproximando do seu público, né? Mostrando que você é uma pessoa normal, né? Tem sua família, que joga seu videogame. Você acha que isso pode incentivar o jovem a querer entrar na política? O que você analisa? Eu acho exatamente isso, porque antigamente a gente pensava o político era uma pessoa que estava num pedestal. Inalcançável. Né? Né? Inalcançável, sempre terno e gravata, com segurança, ninguém alcançava ele, era algo inimaginável. E eu acho que o próprio presidente Bolsonaro, ele mudou muito isso. Né? A humanização dele, você falar a linguagem do teu eleitorado, a linguagem do público, a linguagem do povo de uma maneira geral, que nada mais é do que a gente demonstrar o nosso dia a dia. Porque todo mundo faz isso, todo mundo chega em casa, brinca com a filha, todo mundo vai lá, faz uma brincadeira com a mulher, todo mundo vai lá, tem seu momento de distração. O meu é jogar um videogame, o outro é algum hobby diferente, só que na maioria das vezes, e eu acho que é um erro político, as pessoas não mostram. Às vezes com medo de expor a família, ok, mas não mostram o dia a dia. E hoje, por meio da rede social, você sabe que você tem uma rede social gigantesca. As pessoas, elas são próximas de você sem mesmo te conhecer. Porque elas olham você todo dia, elas comentam todo dia. Não, foi aniversário da minha filha faz 2 semanas. Eu recebi presente de gente ao longo do estado que nunca vi pessoalmente. Mas isso é muito legal, Mas a né? rede social é isso. Como é que você faz sucesso na rede social? Quando você traz o seu dia a dia. Porque a gente quer ver pessoas que a gente se identifica. Você não quer ver aquela pessoa que a gente comenta só de terno e gravata e fica inalcançável. Hoje o político, vindo, por exemplo, do deputado, do vereador, do tenente também, são pessoas que a gente pode alcançar, são pessoas como nós, né? É trazer para a realidade que a política, a gente está no nosso dia a dia. É na rua que você anda, é no transporte público, em todos os lugares tem a política. Em casa, inclusive, Bruno. Na minha casa não é muito política, é mais ditadura mesmo. Minha mulher manda. E você, vereador, assim, ali a sua primeira fala quando você entrou para a política. E assim, e agora, vereador jovem, como é que foi? Teve barreiras, dificuldades? Olha, tenente, no início foi primeiro que eu já tinha barreira de ser filho de um político tradicional na cidade, que criou-se, né, uma expectativa muito grande na minha infância, depois na juventude. Ele é filho do político da cidade, antigo e tal. Como fazer para mim ter um mandato ativo, participativo, e também pensando na parte familiar, né? No início foi um pouquinho assustador, mas eu consegui, graças a Deus, pela experiência dele, por tudo que nós temos lá de vivência política na cidade, eu consegui transformar aquele sonho que eu tinha lá atrás de um jovem que gostaria de um dia se tornar vereador da cidade, prefeito da cidade no futuro. Eu consegui, com leveza, levar da melhor forma possível. Depois me tornei presidente da Câmara, enfim. Eu tive... A escola foi muito boa, né, doutora? E eu consegui fazer um bom trabalho, tenho feito um bom trabalho, graças a Deus, e a população tem reconhecido esse trabalho, e isso é importante para nós que somos políticos e vivemos
a política no dia a dia na nossa cidade, principalmente num caso do mandato de vereador, que é você estar diretamente ligado à população. Você é o vidro, né? É a porta de entrada. A ponta da linha. É a ponta da linha, né, deputado? Então, você tem um desgaste maior, óbvio, porque você é o começo da história, mas é gratificante porque muitas vezes você consegue, apenas com uma ligação, com um gesto, com uma atenção que você dá para o próximo, resolver uma questão que estava lá demandando há muito tempo na nossa cidade, no nosso caso lá. Eu acho que uma dica que eu queria perguntar, assim, como é que a gente faz para ter essa aceitação também dos colegas? Porque vocês chegaram muito jovens num espaço de poder, que era dominado, comandado por pessoas mais velhas. Como é que vocês conseguiram essa aceitação? Qual seria a dica de vocês pro jovem que está começando ali na carreira? O descrédito é natural. Assim, por conta da idade, infelizmente, cria-se um estigma e isso... Em qualquer profissão até. Exato. Né? E isso, de fato, tem seu reflexo e isso, de fato, acontece. Agora, você quebra isso com trabalho. Você quebra isso entrando em discussão e mostrando o seu ponto de vista e ganhando discussão, né? Porque se você entra, né, meio ameno, com medo, aí, no caso, por exemplo, da Lespe, é uma jaula de leão. Então, você é engolido, de fato. Então, acho que competência e trabalho, mostrando, de fato, seu posicionamento, firmeza nas suas posições, independente da idade, eu acho que isso vai quebrando as barreiras. E assim... Na minha opinião, nós temos que marcar a posição. Na hora da discussão, nós temos que chegar e levantar a mão. Somos jovens, sou jovem, mas eu conheço, eu quero participar desse assunto. Isso é importante, doutora, a fala da senhora, porque no meu caso, quando cheguei à Câmara Municipal, deputado, eu tinha lá os grandões, lá, os mais antigos. Foi bem assim, deputado. Se eu não me colocasse, eu não ia participar. Eu não ia poder opinar e eu fui firme, ia ficar com a sobra de tudo e não ia resolver. Eu não ia conseguir atingir o objetivo que era ajudar a população lá da minha cidade. Então, nós temos que marcar a posição, dizer, eu tô aqui. Firme, né? Vamos firme. É isso. Então, vou deixar uma pergunta aqui para todos, né? Vocês acham que essa política cíclica, renovadora, de jovens, ela vai ser algo momentâneo? Eu acho que vai continuar. Por exemplo, tem gente com Coimbra muito jovem, reeleito, e talvez está vindo mais uma geração. É bom para a política isso? Porque você falou, quando chegou lá, tinha os caras mais antigos, os caciques, digamos assim. Você acha que essa renovação ela é boa para a política nacional, digamos assim? Olha, eu acho que é um baita de um exemplo, tenente. O exemplo do tenente Coimbra, tenente, que saiu de 24 mil votos e chegou a praticamente 210 mil votos. É um exemplo, que a juventude precisa olhar. Na minha cidade, eu vou fazer campanha o ano que vem, se Deus permitir, para trazer o jovem para o PL e vou dar o exemplo do tenente Coimbra. Vou dar o exemplo... É um case de sucesso. Vou dar o exemplo do deputado André do Prado, nosso amigo, presidente hoje da maior Assembleia Legislativa da América Latina. Que saiu de uma cidade pequena, Sim. de 20 e poucos mil habitantes, uma cidade exemplo lá para nossa região, tenente, que é um cara fantástico também, assim como o tenente Coimbra, que é um grande exemplo, que começou jovem como vereador, 2 vezes vereador, e foi batalhando na juventude lá e chegou onde chegou. Exemplos assim como o do tenente, como do tenente Bahia, que fez uma baita votação no estado de São Paulo. É esse exemplo que eu quero levar a juventude lá da minha cidade, da nossa região. Bahia, e ao longo dessas andanças, a gente sempre escutava, durante esses 4 anos da primeira legislatura, os antigos políticos falando assim, não, esse foi só a onda. A onda, é verdade. 2018 foi a onda. 2018 foi a onda. Agora, esquece. Agora é a hora da velha política. Quem sabe fazer política, liderança, peso financeiro, eles vão engolir, né? E foi provado agora em 22, novamente, que a política mudou. Eu acho que quem tiver esse pensamento passado, que a campanha ela é custosa, vai voltar à velha política, na formatação de campanha, tá lascado, tá perdido, é dinossauro, vai ser extinto. Tá fora. Vai tá fora. Eu acho que, inclusive, os eleitos, você pega a Câmara Federal, você pega a Assembleia Legislativa, você tem diversos players que nunca foram políticos. O voto veio da onde? Estritamente da rede social, pelo sistema de comunicação. Então, assim, parece que a militância
ela está perdendo espaço para o voto de opinião. Totalmente. Eu acho isso até perigoso um pouco, né? E eu falo como um deputado que tem voto de opinião e também tem o meu voto regional. E só para um lado de voto de opinião, a gente perde identidades regionais, né? Você perde o deputado que é da cidade, o deputado que é da região, que vai buscar verbas para sua região, e você tem deputados mais segmentados. Eu acho isso um pouco perigoso no aspecto político, mas isso de fato está acontecendo. Está acontecendo. Isso de fato. Hoje, se você não pinga, você tem a sua região, você tem a sua cidade, mas se você não pinga em outras, você não é eleito. Porque hoje é muito fácil você marcar, entre aspas, vamos lá, o Abel é candidato lá em Arujá, e aí eu quero tirar voto dele porque ele é um concorrente meu, eu lanço 2, 3 candidatos lá, eu travo ele lá, ele só tem voto em Arujá, né, só como exemplo, e aí, se ele não tiver a habilidade de pingar voto em outras cidades e ampliar isso, e como você faz isso muitas vezes? Ou você tem o peso financeiro, que você vai trabalhar com liderança, etc., ou por conta de rede social, né? Eu acho que a gente comenta sempre lá no escritório, né? Quando a gente fala com os outros candidatos. Não adianta nem só você ficar só em rede social e não dá também só para aquela sola de sapato, né? Que aí cada um pegando um voto. Tem que fazer os dois. E o jovem, eu acho que ele tem essa malemolência, essa habilidade de ter tanto a rede social quanto a sola de sapato, de buscar voto. E a rede social, gente, não tem nem o que falar. Eu acho que é um dos maiores cabos eleitorais hoje em dia. Os dois lados funcionam. Se você fizer liderança, rodar cidade, etc., funciona. Mas exige mais de outras coisas. Exige mais de aspecto financeiro, exige mais de tempo. Ao mesmo tempo, como funciona também a rede social, que você consegue baratear. Então, assim, cada um tem a sua percepção e tenta caminhar dentro do seu próprio nicho, né? Mas eu vou quebrar um mito, tá? Quantidade de seguidores não é proporcional à quantidade de votos. A gente tem alguns exemplos, né? Pegar a última eleição municipal na capital, né? Que eu sou da capital de São Paulo. Um candidato, 4 milhões de seguidores na internet, influenciador da parte de esportes. Ele não foi eleito. Acho que ele fez menos de 10 mil votos. Ou seja, um cara de 4 milhões de seguidores, ou somando todas as outras redes sociais dele, dariam mais de 10 milhões. Mas ele não foi eleito. Então você vê que seguidor... Não é. Não é garantia. Não é garantia e não é proporcional. É como você faz para trabalhar esse seguidor. Como esse seguidor ele te vê. Ele te vê como um esportista, ele te vê como um policial, ele te vê como um militar do exército, ou ele te vê como um ente político, de fato. Exatamente. Alguém que tem posições, alguém que tem posicionamento, alguém que defende pautas, alguém que, se entrar dentro da vida pública, vai mudar algo. Né? Não adianta você só pegar, de fato... E a gente tem vários cases, assim, tanto como deputado, como para vereador, de pessoas que são estouradas nas redes sociais, milhões e milhões, que, de fato, não desempenham um bom papel na urna, porque o seguidor dele não identifica ele como um político ou como um ente político. Né? Eu acho que é muito disso, de você ter a ferramenta, mas também ter a expertise de saber trabalhar isso. Eu acho que você fez o resumo. Ter a expertise das redes, mas também ter um trabalho de base. Exato. É um misto, né? Eu costumo dizer assim, nós temos que estar lá na ponta, vou lá no bairro, a pessoa precisa me ver, eu preciso conversar. Principalmente o vereador, né? O vereador, no meu caso, vereador 100%. caso de vereador é 100%. Eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso bater palma lá na porta da casa dela, mas eu também tenho que estar firme nas minhas redes sociais para poder fazer um misto e conseguir conquistar o voto daquele que eu consigo atingir, que é lá no bairro, aquele que não participa de jeito nenhum da política, deputado, que não aceita, por exemplo, eu quero fazer uma visita na sua casa, me arruma aí 10 amigos aí que eu vou aí pedir voto. Ele fala, pô, Abel, eu vou votar em você, cara. Eu já tô te acompanhando nas redes sociais e tô te divulgando. Mas eu não vou fazer política aqui em casa, não. Então precisa fazer um misto, doutora, para poder atingir o objetivo de chegar lá no jovem, chegar lá no eleitor. O meu pai sempre comentava, eu lembro, que ele sempre falou assim, quando você está fazendo na política, não adianta só o seu nome ser conhecido, até porque a gente vota num número, né? Então, essa questão da rede social é também isso. É você transformar o seu nome, que seria um esportista, por exemplo, ou um policial, para um político, e desse político ainda transformar no número. Sim. Porque a pessoa tem que fazer essa análise com o número, fazer essa junção, para assim conseguir votar em você. E eu acho que esse trabalho é difícil. O legislativo ele é muito segmentado. Você não precisa ter a visão e a comunicação que seria alguém para o executivo. Você precisa identificar dentro da sua própria rede, dentro do seu aspecto quem é social, seu público, né? Quem é seu público.
Quem é seu público? E aí trabalhar em cima desse público, falar a linguagem desse público, né? Entender quais são os anseios desse público e propor coisas para eles. Né? Agora, quem acha que vai buscar em todos os aquários, vai jogar de rede, não adianta. O cara fala de educação, segurança e saúde. Mas no final das contas, o cara que quer saúde vai votar no médico, o cara que quer segurança vai votar no policial, o cara que quer educação vai votar no professor. Não adianta você querer ser amplo, né? E falar de tudo ao mesmo tempo. Não pega né? nada, né? Você não pega nada. Você não pega nada porque sempre tem alguém mais especializado. É mais fácil você ter só um nicho só e destrinchar esse nicho até o final e você ser a pessoa que seja reconhecida por esse nicho do que, de fato, você querer falar de tudo um pouco e sempre ter alguém mais especializado que você. Aula de política com deputado, hein? Sensacional. Para perguntar, Tenente Bahia, o Coimbra, os membros da mesa, como é que o partido deve fazer para aproveitar essa ferramenta importante que é a internet para que ela acabe não se transformando numa vilã, né? Sendo mal trabalhada, né? O senhor que teve esse sucesso na sua votação, né, de 2018 para agora, o Bahia que veio aí surpreendendo, né, com uma votação espetacular, né, assim como o Abelzinho já vem nesse trabalho, eu acho que vocês, mais do que nunca, estão atualizados dentro desse tema para saber como o partido pode fazer de uma forma efetiva que esse jovem se sinta atraído através das redes sociais. Permite, deputado? Lógico. Quando que, 4, 10 anos atrás, você ia estar fazendo um podcast sobre política? Então, eu acho que o partido que pensa nos meios digitais, nas ferramentas, um podcast... Inovações, né? Um podcast é algo muito novo. Sim. Exato. Sim. Algo muito novo. A gente vê vários podcasts sobre esporte, mas não vê podcast sobre política. Eu acho que o partido ele já está pensando no jovem. Pô, o jovem hoje, ele vai estudar no YouTube, ele vai ver conteúdos no YouTube, ele vai ver podcast no YouTube, ele vai ver conversas nas redes sociais. É engraçado que nós jovens, assim, né, do meio social, pô, você tem 20 mil seguidores, cara, o cara já é famoso, o cara tem 1 milhão. Fala, não, então eu vou buscar informação em quem tem mais seguidores, que a gente já falou que é algo um pouco perigoso. Mas hoje, a quantidade de seguidores, ele dá um norte de, não, aquele cara tem fundamento que ele está falando, porque ele é acompanhado, ele é seguido. Se a gente for falar de redes sociais anteriores, o Orkut, a pessoa tinha fundamento no Orkut, ela tinha comunidades, entrava em comunidades, aí veio o Facebook, mostrando a quantidade de seguidores, aí veio o Instagram, mas a gente também, repito, estamos tomando cuidado com a quantidade de seguidores, não reverte em votos, né? Acabamos de falar isso. Mas, respondendo a sua pergunta, o partido e a comunidade política que olha para as ferramentas sociais, explora, está no caminho para atingir o jovem. Sim. E é saber trabalhar com aonde esses jovens estão e o que eles querem. Você pensa no aspecto amplo da política, né? Utilizando até a questão das redes sociais. Onde tem a maioria dos jovens tem até 25 anos? Em qual rede social? É o TikTok. TikTok hoje é a rede social do jovem até 25 anos. De 25 a 35, Instagram. Né? Acima disso, Facebook. Então, você saber trabalhar a sua linguagem de comunicação em cada rede social para acessar esse jovem. A gente estava falando agora há pouco aqui, antes de começar o programa, onde esses jovens estão. Antigamente, você ia na comunidade, o jovem estava empinando pipa. Jogando bola na rua. Hoje ele está jogando Free Fire no celular. Então, você tem que acessar esse jovem falando a linguagem dele. Sim. Tentando trazer ele, né, para a sua formatação. Então, eu acho que é ter essa expertise também de onde ele está, né, qual rede social ele está, como acessá-lo. Hoje a gente está num mundo cada vez mais dinâmico. Né? Hoje você precisa de cada vez vídeos mais curtos, comunicações mais rápidas. Hoje o WhatsApp ele acelera em 2. Hoje você vai ver série e você já fica pulando para ir para o final. Né? Porque o mundo está dinâmico. Então, assim, você precisa de um dinamismo para acessar esse jovem também. O podcast é super importante. Mas no final a gente vai fazer os recortes, porque os recortes pequenos eles pegam mais do que o programa longo, por conta desse dinamismo. Então a gente precisa entender, né, e fazer a comunicação exata para chegar nesse jovem, mostrar que a política não é um bicho de 7 cabeças, né, que ele pode sim fazer parte da política, entrar numa briga feroz dentro das redes sociais com grandes marcas, grandes blogs, porque hoje, infelizmente, os grandes blogs eles têm agências que os comandam. Hoje você tem uma agência que comanda 3, 4, 5 blogs de 10 milhões de seguidores e eles têm posicionamento político. Não sei se recebem, não sei se não recebem, mas eles têm posicionamento político. Você pode observar que eles só falam de um lado. E esse lado não é o nosso, esse lado não é o da direita. E eles levam
num pensamento de massa, esse pessoal que infelizmente não é politizado. Você pega um blog lá no Instagram que diz 7 milhões de seguidores, que maceta o Bolsonaro todo dia e elogia o Lula todo dia. Qual é o nível de comunicação? Quantos jovens eles acabam acessando? Se a gente não entrar nessa briga nos veículos de comunicação digitais, de fato romper essa barreira, a gente vai perder a juventude. E a gente perder a juventude, infelizmente, a gente tem um retrocesso eleitoral. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa visão partidária, tem que identificar onde o jovem está e tem que travar as brigas também dentro do meio social. E deputado, falar o que o jovem quer ouvir, mas de uma forma bem didática, né? E que explique exatamente qual é a missão que o jovem tem, que nós temos para com a nossa sociedade. Nós precisamos falar o que o jovem quer ouvir, mas de forma bem firme. Eu acho que é isso que o Tenente também comentou, que é a gente vir no canal certo, né? A gente está aqui num podcast, ó. A gente estava conversando hoje de manhã sobre televisão. Eu comentando que eu não assisto muito televisão. Na verdade, acho que eu não assisto televisão aberta há muito tempo. Então, o que eu escuto? Eu escuto podcast. Em 1,5 no fone enquanto estou fazendo outra coisa, estou cuidando da minha filha. Então, acho que a gente está no caminho certo. Temos muita coisa para fazer? Temos. Acho que a gente sempre pode melhorar. Mas acho que o partido está no caminho certo, que é trazer essa informação de forma que o jovem ele possa assistir, ele possa ver, ele possa se interessar. Porque falou, todo mundo faz podcast. E podcast de política? Ele explica, o deputado falando para a gente, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. De 20 mil para 200 mil votos, eu acho que é o que o jovem quer ouvir. E uma outra coisa que eu falaria também seria voltar essa questão da política dentro da escola, lá no início. A gente pode começar já a falar, olha, não é só você chegar lá e votar. O que vem antes? Como que a gente escolhe? Como que a gente cobra também, né? Então, eu acho que a gente trazendo isso para o jovem, não só quando ele pode se candidatar, mas ele também como eleitor, né? Então, assim, você como eleitor, o que você pode fazer? Onde você vai buscar a sua informação? E é o que o deputado falou. A informação está onde para o jovem? No TikTok, no Instagram. Então, a gente tem que se colocar. A gente tem que se colocar para que ele possa chegar na informação. A gente achar que a informação vai estar só no site? Não. Ou vai estar só lá no partido? Não. A gente está colocando no local correto para o jovem ir atrás também. E a doutora pontuou bem. Se você pega hoje, não só o jovem, mas uma maneira geral, a população, a política é algo muito difícil de se entender. Sim. Vai explicar, né, para uma pessoa o que é o sistema proporcional eleitoral. Não Ou como é que faz a conta das cadeiras? A conta das cadeiras. Aliás, a gente nem às vezes que a gente é da política, hoje a gente tem a briga no Supremo, se vai refazer a conta da última sobra, etc. Então, assim, hoje... Como é que faz, né? Hoje fica muito difícil, porque de fato se complicou. Então, a gente tem que buscar mecanismos de desenrolar isso aí, deixar mais fácil para o jovem, para ele ter uma aderência maior. O jovem hoje ele está se distanciando da política ou será que é a política estabelecida que está se distanciando do jovem? Né? Como é que vocês veem isso aí? Eu acho que, na verdade, a política ela está se aproximando do jovem agora. Eu acho que houve uma mudança. A gente, lá no início, se for ver na história, antes o jovem era mais próximo, era ele que fazia política, era ele que ia às ruas fazer a política, foi distanciando e agora eu acho que está voltando. Ver que não é só ir às ruas fazer política, mas o jovem está voltando pelas redes sociais e por essa habilidade de estar em outros locais, né? O político antigo, ele tem essa dificuldade de alcançar, às vezes, mais locais, que a gente comentou, não é só estar no chão, tem que estar na rede social para conseguir chegar em mais espaços. Eu acho que o jovem, ele está voltando, eu acho que nós estamos no caminho certo para ter mais renovação. Acho que se 2022 já foi bom, 2024 acho que ainda vai ser melhor. É uma missão nossa, inclusive, né? O nosso partido é um partido super estruturado, um grande partido, o maior partido do Brasil, Sim. que nós podemos fazer com que a juventude participe. E tomara que seja pelo PL, deputado. Não, vai ser. Aproveitar o gancho aqui, Abelzinho, para dizer o seguinte, né? Foi falado em case de sucesso, foi falado em mito, né? Eu quero colocar aqui, o próprio Coimbra já falou da figura do Bolsonaro, né? Então, assim, o mito, o Bolsonaro, ele revivou o interesse das pessoas de direita pela política, né? O Bolsonaro, ele é um divisor de águas aqui, né? Ele atraiu a participação de brasileiros e brasileiras de todas as idades, né? Então, essas pautas conservadoras, né? Nós temos os pilares Deus, Pátria, Família e Liberdade, né? Eu acho que isso aí já está inserido nesse atual sistema que a Bruna falou, né? Então, como é que vocês da mesa veem essa participação do Bolsonaro? Realmente foi um divisor de águas para esse novo momento que o Brasil está vivendo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a doutora ela apontou muito bem quando fala dos jovens começando da parte política. Eu coloco que um ponto de ignição disso foi o próprio impeachment da Dilma,
né, ali por volta de 2017, que depois ali, comandando na eleição do presidente Bolsonaro em 2018, as diversas manifestações que foram feitas, você via várias lideranças políticas jovens puxando isso, né? Então, acho que essa humanização do presidente Bolsonaro, né, o sistema de comunicação dele, né, que a gente estava falando da humildade, de trazer para o seu lado pessoal, ele ganhou a eleição em 2018 empilhando caixa, colocando um tripé e fazendo filmagem em casa. Então, assim, quando na história da República a gente ia pensar, né, que um presidente ganharia uma eleição sem uma baita de uma estrutura, né? Ele fazia as lives em qualquer lugar na quinta-feira, para ter um processo de comunicação forte com o seu eleitor. Então, acho que essa barreira, de fato, ele quebrou. Eu acho que nós, como Partido Liberal, a gente tem que ser identificado e tem que lutar para trazer todos esses players, todos esses elementos políticos de direita para a parte do Partido Liberal. Porque cada vez mais dentro do processo eleitoral, agora 26, 2030, a gente vai ter 2,5% e depois 3% dos votos. Então, a gente vai ter cada vez mais os partidos acabando. Né, os partidos médios a menores, eles vão acabar, vão ter que fundir, vão ter que fazer federação, e a gente vai estar falando em 2030 aí pelo menos uns 5, 6 partidos só. Então, trazer essa identidade nova partidária, buscar esses outros elementos para ser identificado como o partido de direita do Brasil, eu acho que é um trabalho que nós temos que ter, né, buscando a juventude, buscando os outros players, para quando se pensar num partido de direita, se pensar só no PL, não tem outro, só no PL, porque a gente vai ter que, inevitável, essa polarização vai acontecer cada vez mais. Eu acho que o grande reflexo disso, até o próprio sistema americano, você tem lá os democratas e os republicanos, então aqui a gente vai ter algo parecido, vai ter algo similar, e nós como partidos temos que estruturar para ser a casa das pessoas de direita, né, e a casa dos jovens. Eu escutei de um jovem, Cimei, né, que falou que pela primeira vez ele viu a direita no Brasil, porque talvez por ele também ser jovem, ele não acompanhou a política antiga. E vamos falar política antiga de 2018 para trás. Hoje existe uma direita estabelecida. E por onde começou, como o deputado falou, o Bolsonaro, e pelas redes sociais, né? O WhatsApp, agora o fenômeno do TikTok, que realmente é uma rede social voltada exclusivamente ali para o jovem abaixo de 25 anos, você comentou. E daqui a pouco vai ter outra rede social. Exato. Daqui a pouco vai ter outra rede social e a gente vai ter que entender como é que isso vai funcionar e para que público vai funcionar. E também, Cimei, a forma como o presidente se colocava as pessoas, ele criava uma identidade com as pessoas, deputado. As pessoas se sentiam próximas. Isso acho que foi fundamental, né? Como o senhor falou, a forma de que ele se expressava, a forma de que ele, do jeito que ele gravava, a pessoa lá na ponta sentia, poxa, ele é próximo a gente. Sentia representado. E isso foi muito bom, foi muito bacana. Eu acho que volta para aquela questão que a gente falou das redes sociais, que tem que ser gente como a gente, né? Sim. Tirar que o político tá inalcançável, que ele tá num pedestal, mas que ele é gente como a gente, tá aqui, ó, conversando com a gente, o tenente, o vereador, todos vocês são políticos. Por mais que eu esteja no backstage, também me considero uma política, até porque a gente tá ali conversando sobre política todo dia com o tenente. Mas olha só, que somos jovens conversando, tentando trazer ainda mais jovens. Eu até comento, eu faço direito eleitoral. Quando alguém me pergunta, qual área de direito você faz? Eu falo, direito eleitoral. Eleitoral? Como é que você faz isso, né? Eu falo, gente, eu gosto, eu falo, é a minha forma de mudar o mundo. Como é que eu faço? Eu faço direito eleitoral. Eu tô ali, tô no backstage, tô falando, olha, tenente, não faz isso, vamos fazer de tal forma. Então, e eu percebi até a gente conversando agora no começo que essa questão do direito eleitoral também está crescendo. Eu tenho mais jovens advogados vindo para o direito eleitoral, buscando para fazer a política do jeito certo. E o jovem, ele consegue se adaptar, né? Então, eu acho que isso que está trazendo mais jovens ainda para a política, essa adaptação dele, né? Pode colocar aí, hashtag marketing político, porque aqui é uma aula, viu, Cimei? O programa Vira para a Direita se tornou aqui o marketing político atual. Bom, eu queria fazer uma pergunta, assim, e o senhor usa bem a rede social? O senhor vereador lá, o senhor, por exemplo, o senhor fez um projeto, Sim. Veio uma emenda, o senhor leva, faz vídeo, olha, eu tô aqui, consegui fazer isso, como é que é na vereança o senhor utiliza as redes sociais? Olha, eu vou ser bem sincero para o senhor, tenente, eu sou um pouco devagar com rede social. Na minha cidade, como a cidade não é muito grande, eu consigo alcançar as pessoas de outra forma, de outras formas. Porta a porta, né, digamos assim. De casa em casa, de bairro a bairro. Eu tenho procurado aprimorar essa questão minha de rede social, porque eu acho que isso é fundamental.
vai ser fundamental e não tem como mais fugir dessa questão. Apesar de eu ter o costume de estar mais próximo das pessoas, na vereança é mais fácil eu chegar com o meu material de divulgação, meu trabalho, mas eu preciso aprimorar essa questão. E a juventude, ela está pulsando forte nessa questão. Então, eu preciso também melhorar essa minha questão de divulgação. Faço minha divulgação, tenho meus vídeos, tenho meu trabalho de vereador sendo divulgado, mas isso é muito importante, inclusive para a juventude, além de estar próximo do seu eleitor, além de estar lá no seu bairro fazendo o seu trabalho, ela precisa também cuidar muito dessa parte da rede social. Eu acho que o jovem que está nos assistindo, eu acho que ele tem um cuidado também da formatação que faz essa comunicação. Eu dou exemplo da minha própria rede. Se eu pego e faço um discurso dentro da Assembleia, 5, 10 minutos e posto na rede, você não tem engajamento nenhum. Esquece. Ninguém quer ver esse que a gente está falando, né, dos vídeos rápidos. Ninguém quer ver um vídeo de 5 minutos. Você pode discorrer, pode fazer um embasamento muito técnico sobre o tema. Ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Agora, se você consegue passar sua comunicação numa formatação curta, de meme, num vídeo de Reels ali, de 30 segundos. de 60, né? Você tem uma abrangência muito maior. Tenho discordâncias, mas a gente consegue ver alguma questão de case. Você pega o pessoal do MBL, que eu tenho discordâncias com eles, mas eles bombaram, explodiram como? Fazendo política Rede social. Na base de memes. Né? Como? Atingindo... Lembrando que a rede social ela é uma ferramenta de comunicação, mas ela é uma ferramenta de entretenimento. Então, assim, utilizar como fazer essa comunicação também é o grande X da questão. Eu falei lá, eu fiz o curso de 2019 do Projeto em Inovação. Tem uma cena que eu lembro que eu acho que exemplifica muito bem. Era um moleque, uns 20 e poucos anos, que queria ser candidato, e ele lá com ternão, gravata, né? Aí eu falei, pô, você quer buscar que público? Não, vou buscar o jovem. Eu falei, não vai, pô. Assim não. Não vai. Assim, então isso, do jeito que fala, do jeito identidade, que veste, né? Exato, do jeito que comunica. Então isso também é importante. E a rede social... ela também é uma forma de inclusão social. Por exemplo, você falou do vídeo. Você vai fazer um vídeo de 30 segundos. Você vai colocar legenda. Sim. Para aquela pessoa que tem deficiência auditiva, por exemplo. As redes sociais também elas se adequam às pessoas com deficiência. Então você observa que a rede social ela está se tornando um mecanismo muito latente e principalmente para atingir todas a sociedade. Não, e hoje é mais fácil. Antigamente você tinha que colocar a legenda manual. Hoje você coloca lá o aplicativo, já entra direto. As edições são quase diretas já. Então, assim, hoje tem cada vez mais ferramenta que te facilita muito. Né? Hoje você pega lá ferramentas que leem o seu algoritmo da rede social, eles colocam seus índices, aonde você precisa melhorar, etc. Então, utilizar o sistema de tecnologia ao seu favor. Né? Ao favor. Deputado, uma questão assim, por exemplo, quando a gente está na rede social também a gente pode sofrer alguns ataques, tem sempre aqueles haters. Como que você lida com isso? Eu acho, por exemplo, para mim, Bruna, eu acho uma coisa muito difícil. Toda vez que eu falo de me expor na rede social, eu falo, eu acho que eu não estou preparada ainda para isso, né? Então, como é que você lida com isso? É difícil. Só se cria com resiliência. Eu tenho um caso que é bem engraçado. Logo que me elegi em 18, o Bolsonaro ganhou, né? Ele fez a política armamentista. E eu peguei minhas 4 armas que eu tenho em casa e fiz uma publicação escrito Boulos, invade aqui só para eu testar um negócio. E foi a primeira vez que eu criei uma polêmica na rede social. Aquilo aí, o Boulos falou que ia me processar lá em Brasília, e saindo todos os meios de comunicação. Eu falei, cara, ferrou. Né? Eu falei, eu não estava preparado naquele momento para lidar com esse... E a galera me xingando, a galera de esquerda entrou na minha rede social para me xingar. Ela tá com já uns 4, 5 mil comentários. E rolando aquela guerra dentro dos comentários, e eu, de fato, fiquei assustado. Né, naquele momento. Mas eu entendi também que a rede social é um local onde tem que ter o argumento. Você tem ali que trabalhar também esse conflito, né, da parte da rede social. Hoje eu levo com tranquilidade. Hoje, muito pelo contrário. Hoje eu ainda busco algumas confusões. Né? Eu faço questão eu falei desses blogs que são mais voltados à esquerda, etc. Eu vou lá na página deles, eu comento, né? Eu dou aquelas cotoveladas. Mas a política é isso, né? Exato. É esse embate, né? Exato. Só que fosse o Coimbra iniciando na vida política, ele ficaria assustado com os embates que criam, porque a gente vai para um lado técnico, a gente não bate no CPF de ninguém, né? A gente fala de conceitos ideológicos, no CNPJ, digamos assim. Mas o pessoal vai para o CPF, vai te xingar no pessoal, etc. Então, assim, precisa de uma resiliência, precisa entender também que dependendo do lado, se for um lado mais de questionamento, um lado mais de conflito das redes sociais, que não existe só esse lado na rede social. Existem vários tipos de formatação, mas existe o lado de quem realmente conflita, né? De quem realmente
entra em argumentações, entra em discussões nas redes sociais. Precisa saber que as pessoas nem sempre elas são tão tranquilas, né, como a gente é. Sim. Então, é uma das coisas que precisa de resiliência. Mas eu vejo também o extremismo, ele é muito ruim, né, deputado? Tanto o extremismo de esquerda como o extremismo de direita, porque aí cria discussões que vão para o ódio, né? Que vão pro, e não faz bem para a política. Por exemplo, eu, na época de campanha, rodei várias cidades. E quando você falava que era de direita, quando você se posicionava ali, as pessoas já achavam, não, mas você é extremista? Não, não é isso. Não é isso. A gente é tão cidadão quanto, a gente precisa tirar esse lado extremista. Que não. A gente faz uma política acreditando na pátria, Deus, família, mas isso não é o extremismo. Porque todo mundo tem família, Sim. Todo mundo tem uma pátria. E nós precisamos atingir o objetivo bem comum. Nós precisamos melhorar a vida das pessoas. Eu falo, olha, eu tenho que fazer a minha missão. Qual que é a minha missão? Melhorar a vida das pessoas. Nem tudo para lá, nem tudo para cá. Eu preciso estar de uma forma que eu consiga ajudar a construir algo bom para as pessoas. Mas eu falo isso mais do extremismo porque o próprio deputado comentou, tem vários blogs que eles se juntam para atacar de modo extremo. E pensar que quando você é deputado, você não é deputado para uma pessoa. Sim, não. Você é deputado para todos. Então eu acho todo. que essa questão do partido te trazer um podcast, trazer isso, é trazer o conhecimento. O jovem ele vai chegar lá com conhecimento também. Não é só trazer o vídeo, tudo, mas trazer com conhecimento, com detalhes, para que ele saiba como fazer, como ele pode chegar na política e entender. O deputado, ele é deputado para todo mundo. Sim. Então, ele acaba conseguindo fazer o trabalho dele. E nós, como figuras da classe política, a gente não pode entrar em discussão baixa. Muito pelo contrário, a gente tem que mostrar o nosso tom, tem que mostrar a nossa parte cognitiva, a nossa parte técnica, mas, infelizmente, a internet ela acaba protegendo, né, aquela pessoa que é maldosa, infelizmente, né? Porque ela não precisa falar na cara. Aquilo, com certeza, a maioria não falaria na cara de ninguém. Né? Mas ali na rede social, coberto por um perfil falso, muitas vezes ela se sente confortável e ela se sente segura em proferir ofensas, em proferir ataques, etc. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que romper, né? Eu acho que entrar no diálogo, entrar no debate é positivo, porque você fazer o contraponto nessas páginas, exemplo que eu citei, mas nós, como figuras políticas, não podemos entrar em discussões baixas. Confesso que de vez em quando dá vontade. O cara vai lá, xinga, tal, etc. Dá vontade de você mandar para aquele lugar. Mas não pode, né? Você não pode se igualar. Não pode. Por falar que nós temos aí um tema bastante importante, né, que é essa questão de criar uma mobilização, né, nos jovens que estão nos assistindo, né? O bate-papo está tão gostoso, mas a gente está meio que caminhando para o final. E eu gostaria de aproveitar um grande gancho, né? Temos aqui a ala jurídica representada pela Bruna, né? O vereador Abelzinho, nós temos o Bahia, que é o nosso suplente, né? O deputado Coimbra. E dizer para vocês o seguinte, numa consideração final desse nosso primeiro bate-papo vira para a direita, de dizer o seguinte, existe um ponto muito fundamental, que é a filiação desse jovem no Partido Liberal, né? Gostaria que vocês, nessas considerações finais, dissessem para esses jovens que estão nos assistindo a importância deles estarem filiados como um vestir a camisa do partido, né? Se identificar, porque juridicamente, se ele não estiver filiado, lá na frente, se ele for querer fazer parte desse processo, e nós tivemos isso muito em 2022, sim, de pessoas que chegaram faltando uma semana para a eleição dizendo o seguinte, eu quero participar do processo eleitoral. Só que existe um ordenamento jurídico, esse desconhecimento, de que precisa ser feito. Então, queria começar aqui pela doutora Bruna, né, para que você fizesse as suas considerações finais, dizendo dessa importância desse período eleitoral que precisa ser cumprido, doutora. Obrigada, Cimei, mas é isso mesmo. O que a gente sempre comenta lá no escritório, acho que o tenente pode confirmar, meu sócio fala muito isso, você quer ser político? Então, vai conhecer as regras. Vamos conhecer as regras juntos, né? Vamos aprender. Então, assim, olha o site do TSE, saiba o seu prazo de filiação. Se filiar no Partido Liberal não é difícil, é no site, é uma coisa, a gente está tentando deixar o mais acessível possível para que você possa participar desse cenário político. Seja como candidato, seja no backstage, mas faz a sua filiação, esteja junto, trabalhe com o partido para que você possa ter também o seu momento. E eu acho que o que a gente comentou aqui dessa questão de vir pelas redes sociais, de trazer um podcast e de trazer conhecimento para o jovem saber que a política está no dia todo.
na rua, está no caminho para casa, está ali no seu trabalho, na sua casa, como a gente comenta, que tem essa questão de política entre esposo, com os seus filhos também. Então, é saber que a política está em todos os locais. Faça a sua filiação, esteja no partido que te representa, né? E conheça as regras do jogo. Né? Se precisar, a gente está aqui para ajudar, né? A gente está sempre aqui, o Partido Liberal, ele sempre faz cursos, né? Faz palestras, né, Tenente? Sim. Então, o que precisar, a gente conheça as regras do jogo e vem pro jogo também, né? Bom, a grande característica do jovem é a curiosidade. Sim. Então, jovem, seja curioso. Vá na Casa Legislativa, vá na Câmara Municipal, vá na Assembleia Legislativa, converse com o deputado, porque você vai ser muito bem acolhido, né? As Casas Legislativas, ela é uma extensão ela é a Casa do Sim. Povo. Eu acho que o jovem que é curioso deve sim conversar com o deputado, que o deputado não é inacessível, ele é muito acessível, assim como o vereador. Na cidade, procurar a Câmara Municipal, né, vereador? Sim. Ir lá conversar, como é que funciona a política, como é que eu faço para filiar, porque eu, como candidato, eu tive a curiosidade de ir no PL, de conversar com os deputados, né? O deputado aqui sabe que eu já acompanhava, seguia, conversava ali no direct do Instagram, porque eu era curioso, queria saber como é que funcionava. Então eu acho que para o jovem que está nos assistindo, seja curioso, vá procurar saber as regras, mas vá procurar saber como é que funciona uma Casa Legislativa, Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa. E o jovem, antes de tudo, como a doutora falou, Tenente, ele precisa participar. E lá na Câmara Municipal nossa, lá, nós percebemos o seguinte lá, deputado, as pessoas participam quando está se aproximando da política, esse meio, mas elas devem participar sempre. Os 4 anos, Os 4 anos. As sessões de Câmara Municipal, deputado, na maioria das vezes estão vazias. E vazias de jovens. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é trazer o jovem para a política. Então, primeiro, pessoal, nós queremos sugerir e pedir às pessoas que se filiem. E se filiem ao maior partido do Brasil, que é o PL. É o nosso partido. O Partido da Juventude. E aí eu queria fazer esse apelo à população do Estado de São Paulo, a população da nossa cidade, da nossa região. Se filie. Juventude, participe. Dê sua opinião. Vá no gabinete do vereador. Vá no gabinete do deputado. Faça sugestões. Nós podemos, e podemos muito. Então eu gostaria de deixar aqui o meu recado. Venha, jovem, para o nosso partido. Eu acho que cabe a gente, agora da minha parte, principalmente como PL jovem, a gente tentar criar benefícios para esses jovens virem, sentirem incentivados de formatação de vida. Eu coloco hoje que a gente tem, pelo menos no meu pensamento, 3 principais focos dentro do PL jovem. O primeiro é a identificação desses jovens, né, que eles tragam, que eles façam parte de um PL jovem municipal, que eles façam parte de um PL jovem regional. A parte da mobilização, né, inevitavelmente temos que ter ações de rua ao longo desses 4 anos, cobrando, infelizmente, algumas partes do desgoverno federal. E terceiro, que eu acho que é o principal, é a capacitação desse jovem. A capacitação tanto de formação política como de formação eleitoral, né? Isso utilizando redes, utilizando a própria questão de palestras regionais, focalizada em São Paulo. Então, acho que com esses 3 nichos, com esses 3 nortes, a gente vai conseguir atrair o jovem. Que ele não venha só para fazer parte, que ele também tenha um benefício em cima disso, né? Que ele saia mais capacitado, que ele saia mais preparado, que ele vislumbre, quem sabe, ser um candidato no futuro. Então, com certeza, a gente vai fazer um ótimo trabalho a nível PL, né? E vamos buscar esses jovens, pode ter certeza disso. Vai ser um sucesso, deputado. A política é um meio de transformação social e o jovem tem que estar junto nessa. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, aos amigos que estão conosco em casa. Quero trazer aqui aquele abraço especial do nosso presidente estadual do Partido Liberal, José Tadeu Candelária. Um abração a todos vocês e fiquem com Deus. E até a próxima aí, se Deus quiser, no nosso podcast Vira para a Direita. Vem para cá, vem com a gente.